de Monteiro Lobato, Urupês e Sítio do Pica-Pau Amarelo. Acredito que a maioria de vocês já ouviram falar sobre o Monteiro Lobato, seja pelas suas obras ou pelas suas polêmicas que se estendem até os dias de hoje. Para quem não sabe, José Renato Monteiro Lobato, ele foi um escritor e editor brasileiro, e a obra que fez ele ter grande destaque até os nossos dias é a obra chamada O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele criou a editora Monteiro Lobato e também a Companhia Editora Nacional. Uma curiosidade muito interessante sobre ele é que ele foi um dos primeiros autores da literatura infantil de nosso país e da América Latina. E durante a sua vida ele não trabalhou só como escritor e editor, mas ele também foi jornalista, tradutor e empresário. E como já foi dito, né, durante a sua vida ele vivenciou várias polêmicas, e algumas delas são conhecidas até os nossos dias. Monteiro Lobato ele nasceu em Taubaté, São Paulo, em 1982. Ele era filho de José Bento Marcondes Lobato e de Olímpia Monteiro Lobato. E desde criança ele já estava envolvido em polêmicas. Quando ele tinha lá 10 anos, ele já escandalizou sua família, que era muito religiosa, por se recusar a fazer a primeira comunhão. Quando ele tinha 14 anos, no ano de 1896, ele foi estudar lá na cidade de São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras. Infelizmente, 2 anos depois, em 1998, ele ficou órfão tanto de pai como de mãe, ou seja, ele passou a ser cuidado pelo seu avô. Bom, com a morte de seu pai, ele quis começar a usar a bengala que o pai dele usava. E a bengala tinha as iniciais do nome do pai dele, que era JBML. Então, por causa disso, ele resolveu mudar o seu nome para que as iniciais fossem iguais às do seu pai. Então, ele trocou o seu nome, que era José Renato Monteiro Lobato, para José Bento Monteiro Lobato. No ano de 1900, Lobato foi meio que forçado pelo seu avô a ingressar na Faculdade de Direito de São Paulo, por mais que ele tivesse mais vontade de estudar lá na Belas Artes. Mas isso não o impediu de seguir com seu ramo literário. Tanto é que ele continuou escrevendo para o jornal da faculdade. Nessa época, ele já mostrava bastante preocupação com as causas nacionalistas. Tanto é que em 1904 ele fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e até mesmo bispos se retiraram da sala. Por fim, Monteiro Lobato ele retornou lá para Taubaté, a cidade onde ele nasceu, e se casou com Maria Pureza da Natividade, em 1908. Com ela, ele teve 4 filhos: Marta, Edgar, Guilherme e Ruth. No ano de 1911, Lobato ele perdeu seu avô. Com isso, ele herdou a fazenda de Ibuquira, onde ele se mudou e passou a querer seguir a vida como fazendeiro. Nessa época que ele começou a escrever o conto O Boca Torta, que com o passar do tempo passou a ser o primeiro da série que se tornou Urupês. Mas agora vamos falar de algumas polêmicas que Monteiro Lobato ele causou durante a sua vida. Em 1912, ele enviou uma carta para o jornal O Estado de São Paulo, que por acaso chegou a publicar a carta dele. Na carta, que causou grande polêmica, ele criticava as queimadas, a ignorância e a miséria das pessoas que prejudicavam o desenvolvimento da agricultura da região em que ele morava. Em 1917, ele chegou a comprar a Revista do Brasil, que era de programa nacionalista. Nesse mesmo ano, ele fundou a revista Paraíba, que teve apenas 12 números publicados. No final de 1917, o jornal O Estado de São Paulo publicou novamente mais um artigo de Monteiro Lobato, chamado Paranoia ou Mistificação. Este artigo de Lobato, ele criticou os quadros de Anita Malfatti, uma pintora paulista recém-chegada da Europa. E esse comentário de Lobato custou a ruptura com os líderes da Semana da Arte Moderna. Já em 1918, Monteiro Lobato ele publicou a sua primeira coletânea de contos, chamada Urupês.
Nessa coletânea, ele traçou a paisagem das cidades por onde ele já tinha passado, por onde ele já chegou a morar algumas vezes, e também traçou o perfil de Jeca Tatu, que era um caipira pobre e magro, o que fazia ele ser incapaz de auxiliar na agricultura. Essa obra de Monteiro Lobato ficou muito famosa, e a polêmica sobre a veracidade de Jeca Tatu se espalhou por todo o país. Tanto é que para algumas pessoas essa representação dele era fiel, enquanto para outros já era muito exagerada. Na quarta edição do livro, Lobato ele chegou até a pedir desculpas para o homem do interior. No ano de 1919, Lobato ele fundou a editora Monteiro Lobato, que foi quando ele começou a publicar seus primeiros livros infantis. O primeiro foi chamado de Narizinho Arrebitado, e com o tempo publicou também Saci e o Marquês de Rabicó. Essas obras fizeram tanto sucesso que fez ele querer prolongar essas aventuras dos personagens, onde chegou no famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo. No ano de 1927, Lobato ele foi lá para os Estados Unidos e foi nomeado Adido Cultural do Brasil. E quando ele estava lá, ele viu o grande avanço industrial que os Estados Unidos já tinha conquistado. E ele desejou o mesmo aqui para o Brasil. Então, quando ele retornou para cá, no ano de 1931, ele começou a fazer várias conferências insistindo que tinha petróleo no subsolo brasileiro, mesmo com vários técnicos estrangeiros falando que não tinha. Lobato estava tão convencido dessa ideia que, em 1936, ele chegou a publicar uma obra chamada O Escândalo do Petróleo e do Ferro, reunindo todos os fatos que ele já tinha sobre o assunto. Por fim, 10 anos depois de toda essa luta, lá em 1941, em plena ditadura de Vargas, Lobato ele foi condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional a 6 meses de prisão, porque ele fez um ataque ao Conselho Nacional do Petróleo. Porém, ele não chegou a cumprir a pena por completo, só metade dela. Por ele estar sendo perseguido politicamente, ele resolveu se mudar lá para a Argentina, onde viveu lá por um ano. Em 1947, ele resolveu voltar para o Brasil. Em 1948, ele faleceu em São Paulo por problemas cardíacos. Mesmo depois de sua morte, ele ainda continuou causando várias polêmicas por causa de diversos termos racistas que ele colocou em suas obras, inclusive obras infantis. Urupês, que é considerado uma obra-prima de Monteiro Lobato, é composta por 14 textos, sendo 12 deles contos ambientados em uma cidade no interior da Paraíba, e mais 2 artigos, um deles chamado A Velha Praga, no qual ele falava sobre as queimadas que ocorriam nos campos da época, e o outro carrega o mesmo nome da coletânea, Urupês, aonde é nos apresentado o Jeca Tatu, um personagem que seria o símbolo do atraso e da miséria nacional. Em Urupês são encontradas 14 histórias com diversos personagens, sendo o Jeca Tatu o personagem principal e mais famoso do livro. Jeca Tatu simboliza a situação do caipira, abandonado pelos poderes públicos brasileiros e afetado pelas doenças, pelo atraso econômico, pelo atraso educacional e a indigência política. Jeca Tatu era um caipira de barba rala e calcanhares rachados. Era pobre, ignorante e avesso aos hábitos de higiene urbanos. Desromantizava a maneira que o caboclo brasileiro era visto naquela época. Além de Jeca Tatu, também existem outros personagens citados no livro, como Jerebita e Cabreia, Deus Faroleiros, Boca Torta, do conto Boca Torta, Sinha Ana, Pingo d'Água e Sinha Joaquina, de A Colcha de Retalhos, e o Major Bentes e Pontes, Deu Engraçado Arrependido, entre muitos outros personagens singulares que podem ser conhecidos através da leitura do livro e desses 14 contos. Urupês, obra de Monteiro Lobato, não contém uma única história, mas vários contos e artigos, quase todos passados na cidadezinha de Itaoca, no interior de São Paulo, com várias histórias, geralmente com um final trágico ou algum elemento cômico. O último conto, Urupês, apresenta a figura de Jeca Tatu, um caboclo típico e preguiçoso no seu comportamento típico.
No mais, as histórias contam de pessoas típicas da região, suas aventuras e desventuras com seu linguajar e costumes. Os contos presentes no livro são Os Faroleiros, O Engraçado Arrependido, A Concha de Retalhos, A Vingança de Peroba, O Suplício Moderno, Meu Conto de Maupassant, Police Verso, Bucólica, O Mata-Pau, Boca Torta, O Comprador de Fazendas, O Estigma, Velha Praga e Urupês. Na maioria dos contos da obra se encontra histórias de um realismo fantástico, envolvido por assassinatos, suicídios, necrofilia, traições, além de questões políticas, tais como a luta por poder nas pequenas cidades, entre os coronéis fazendeiros, o voto de cabresto, etc. O que mais chama atenção na obra é a dura crítica que o autor faz ao sertanejo preguiçoso, caçacheiro, analfabeto, mas também as situações em que alcançam uma comicidade trágica, como em O Engraçado Arrependido e O Comprador de Fazendas. As narrativas discorrem sobre personagens no campo que relatam seus infortúnios e apresentam fala e seus hábitos cotidianos. Em A Concha de Retalhos, por exemplo, o narrador se dirige à pequena propriedade de Zé Alvorada para lhe oferecer um emprego, mas ele está ausente. Enquanto ele espera seu retorno, o empregador conversa com a esposa do rapaz, Sinhá Ana, a filha de Pingo d'Água, uma adolescente de 14 anos, e a avó Sinhá Joaquina, que já atingiu os 60 anos. A anciã tece uma concha de retalhos com uma tira de tecido de cada veste que a menina usa desde que era bebê, a qual só será concluída com o pedaço correspondente do vestido da noiva. 2 anos depois, o narrador recebe a notícia da morte de Ana e da partida da garota como um homem. Ele visita a idosa e encontra desolada, sem saber o que fazer da obra dos retalhos. Pouco tempo depois, ele saberia de sua morte. Nos últimos textos da obra, considerado Artigo Contos, Lobato faz uma crítica ao nomadismo do sertanejo, às práticas devastadoras da natureza, como a queimadas, derrubada de árvores, o desmatamento, e além de culpar esse homem por não ter a consciência de preservação da natureza. Por fim, é importante ressaltar que a importância de Urupês não ficou restrita somente ao campo literário através de suas inovações estilísticas e linguísticas, mas também teve grande influência na indústria e no mercado cultural do Brasil. Isso porque até a Primeira Guerra Mundial, grande parte dos livros brasileiros eram impressos na Europa, através de editoras estrangeiras, principalmente as francesas. Mas Monteiro Lobato modificou essa forma editorial ao imprimir por conta própria o livro Urupês nas oficinas do jornal O Estado de São Paulo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo trata-se de uma coletânea de livros infantis que giram em torno do sítio da Dona Benta e tem como protagonista principal a jovem Narizinho. A cada fábula nos é apresentado um personagem ou mitologia daquele ambiente, muitas vezes apresentando personagens ou mitos do nosso folclore de uma maneira um pouco diferente. As primeiras versões escritas por Monteiro Lobato guardam marcas da época, mas essas marcas podem não ser tão positivas para o dia de hoje. Por isso, se assistir às versões animadas e atuadas mais novas, elas acabam tendo um tom mais leve e diferente das originais. Vamos agora conhecer os personagens do sítio, começando pela Emília, uma boneca de pano que não falava, mas que tomou as pílulas falantes do Dr. Caramujo e não parou mais de tagarelar. Ela é a boneca da Narizinho, a neta de Dona Benta e prima do Pedrinho. Ela tem 8 anos e seu nome é Lúcia, sendo apelidada de Narizinho por conta de seu nariz arrebitado. Ela mora no sítio, diferente do Pedrinho, que tem 10 anos e mora na cidade, mas adora passar as férias no sítio do Pica-Pau Amarelo. Pedrinho e Narizinho são netos da Dona Benta, a dona do sítio e uma excelente contadora de histórias. Também temos a tia Anastácia. Ela trabalha no sítio e é uma ótima cozinheira. Foi ela quem fez a boneca Emília,
assim como o Pedrinho fez o Visconde, o boneco feito de espiga de milho que é muito esperto e inteligente. Ele é amigo do Rabicó, um porquinho muito gordo, guloso e que tem o rabinho curto. Na região do sítio também moram o tio Barnabé, o Saci e a Cuca, sendo o tio Barnabé um velho muito sábio e que ensinou o Pedrinho a pegar o Saci, uma figura do nosso folclore que está presente nas histórias. Ele tem uma perna só e é muito sapeca. Já a Cuca, uma bruxa com cara e corpo de jacaré, vive fazendo poções e magias para atrapalhar as aventuras das crianças e entrar no sítio do Pica-Pau Amarelo. As histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo são ambientadas no sítio de Dona Benta, uma idosa de mais de 60 anos que vive afastada da correria, do barulho e da cidade. Ela conta com a amizade da tia Anastácia, que cozinha deliciosos quitutes para ela e sua neta Lúcia, ou Narizinho, como todos a chamam. Ao lado de sua amiga inseparável, a boneca de pano Emília, feita por tia Anastácia, Narizinho é uma menina doce e cheia de sonhos, que cria um mundo de fantasias ao seu redor. Em um dos capítulos de Reinações de Narizinho, Emília começa a falar graças à pílula falante do Dr. Caramujo, um médico muito conhecido no Reino das Águas Claras, um palácio que fica no fundo do ribeirão do sítio. Durante as férias escolares, Narizinho recebe a visita do seu primo Pedrinho, que vive na cidade grande com a mãe. Juntos, os dois embarcam em diversas aventuras pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. Assim como sua prima, Pedrinho também tem um amigo inseparável, o Visconde de Sabugosa, feito por tia Anastácia a partir de uma espiga de milho. O Visconde, por ter vivido muito tempo entre os livros, é um homem muito inteligente e cheio de sabedoria. Juntos, Narizinho e Pedrinho desfrutam de variadas e divertidas aventuras, explorando o fantástico mundo da fantasia, da imaginação, da descoberta e da aprendizagem. Em diversos momentos, eles deixam o sítio para explorar outros mundos, como a Terra do Nunca, a mitologia da Grécia Antiga, o mundo subaquático do Reino das Águas Claras e o espaço exterior. Durante essas aventuras, Narizinho e Pedrinho se encontram em situações onde precisam lidar com os mais diferentes e criativos personagens, tanto bons quanto ruins. Esses personagens variam desde os famosos através de lendas do folclore brasileiro, como Saci Pererê, Cuca e Yara, até personagens de histórias e mitologias famosas, como Branca de Neve, Peter Pan, Chapeuzinho Vermelho e Minotauro. Curiosidades do sítio do Pica-Pau Amarelo. José Bento Renato Monteiro Lobato, escritor, jornalista, editor e empresário da indústria do petróleo, nasceu no dia 18 de abril de 1882, na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Se destacou em várias áreas da atuação, mas até hoje ele é lembrado por ser o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1920, Monteiro Lobato publicou o livro A Menina do Narizinho Arrebitado, e mais tarde republicou a história como Reinações de Narizinho. Ambos serviram de propulsor à série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. As 23 obras que deram vida à série em ordem de publicação são A Reinações de Narizinho, do Saci, Caçadas de Pedrinho, Memórias da Emília, Emília no País da Gramática, Aritmética da Emília, Fábulas, Histórias Diversas, Histórias da Tia Anastácia, Peter Pan, Viagem ao Céu, O Poço do Visconde, O Pica-Pau Amarelo, As Aventuras de Hans Staden, Dom Quixote das Crianças, Geografia de Dona Benta, A Chave do Tamanho, A Reforma da Natureza, O Minotauro, Os 12 Trabalhos de Hércules, A História do Mundo para essas Crianças, Serões de Dona Benta e As Histórias das Invenções. O Sítio do Pica-Pau Amarelo passou por diversas adaptações desde os anos de 1950. Ganhando versões de filme e programas na televisão. A primeira exibição foi em junho de 1951, pela TV Tupi. Depois na TV Cultura de São Paulo, em 1964.
na Bandeirantes em 1967 e em 1947, já na Rede Globo, que comprou os direitos e produziu por 10 anos a versão de maior sucesso do programa. Uma nova versão foi exibida em 2001 e 2007 na emissora. Um fato interessante é que Visconde de Sabugosa ajudou Dona Benta a encontrar o petróleo em suas terras. O que a maioria dos fãs não sabem é que o Visconde é um autorretrato do Monteiro Lobato na obra, pois o mesmo era um grande explorador da Guaria no Brasil e decidiu retratar isso na foto da série, no personagem. O sítio do Pica-Pau realmente existe. Ele fica em Taubaté e pertenceu à avó do Monteiro Lobato. O local também é conhecido como Museu Histórico e Pedagógico Monteiro Lobato, e por lá é possível encontrar objetos, fotos e no pátio esculturas de vários personagens do sítio. No dia 18 de abril é celebrado o Dia do Monteiro Lobato e o Dia Nacional do Livro Infantil. A data foi escolhida para homenagear o considerado pai da literatura infantil.